Vocês se consideram pais super protetores? Alguém já chegou para vocês e já lhes disse, olha, vocês estão sendo super protetores? Porque é muito interessante, existe uma grande dificuldade da gente tomar consciência das nossas próprias atitudes. Então é muito interessante escutar familiares, amigos, professores dando dicas para a gente de como é que a gente está se relacionando com as crianças. Mas eu vou deixar nesse vídeo e em outros que eu vou gravar no mês de julho, algumas dicas importantíssimas para que vocês comecem a reconhecer se estão sendo protetores ou super protetores. E também para que vocês identifiquem que tipo de proteção ou super proteção vocês estão de alguma maneira direcionando para as crianças. Tem super proteção que são simples. Tem outras que são compensatórias de rejeição. Tem outras que são assumidas também pelos avós. Tenho certeza que assistindo os vídeos você vai se identificar e principalmente vai verificar, gente, as consequências negativas que elas acabam provocando no desenvolvimento da criança, do adolescente e com certeza gerando adultos inseguros. Você já havia pensado nisso? Para que eu ajude você, pai e mãe, a descobrirem se são ou não são super protetores, eu gostaria de fazer um diagnóstico juntinho com vocês. O primeiro aspecto que eu vou convidar vocês a refletir é sobre a criança que de alguma maneira ainda pode estar existindo dentro de você. Vamos acionar as nossas memórias afetivas. Você se lembra se você se sentiu uma criança abandonada, protegida, rejeitada? Porque por incrível que pareça, gente, essa criança ainda mora dentro da gente. E às vezes é ela que se percebe nas crianças que estão diante da gente, fazendo com que a gente tome determinadas atitudes que aos olhos das próprias crianças e dos adultos que nos rodeiam, possam vir a ser consideradas superprotetoras. Um segundo aspecto que é normal, que às vezes leva o pai ou a mãe a super protegerem as crianças, é aquela espera longa pelo nascimento de uma criança. Então, essa espera gera uma ansiedade muito grande e o medo de perder o filho ou a filha vai desenvolvendo o que pode ser denominado de superproteção, e porque o amor é tão grande, você não consegue identificar que de alguma maneira está passando dos limites. Um outro aspecto muito importante a ser considerado é aquele desejo imenso de ser mãe. Parece que a pessoa até chega a dizer assim, nasci para ser mãe, nasci para ser pai. Então, quando esse desejo exagerado toma conta do ser materno ou do ser paterno, a única coisa que existe no universo existencial desses pais acaba sendo os filhos. Por isso, acabam super protegendo as crianças, porque se eles se forem, se eles voarem, eles vão se sentir desempregados. Aliás, tem pais que se sentem empregados dos filhos. E como o emprego de pai e de mãe não tem carteira assinada, eles ficam morrendo de medo de serem demitidos. E aí super protegem a criança, fazendo com que essa dependência seja eterna e com que o cordão umbilical nunca se rompa. Um outro aspecto muito comum e que faz parte da superproteção dos pais é quando a criança apresenta algum probleminha físico. Então é até natural um super olhar. O problema é que mesmo que a criança já tenha adquirido e resgatado, a sua saúde física, os pais continuam a encará-la como se ainda fosse aquela criança adoecida. Então, pais que não atualizam a saúde física dos seus filhos também podem ser considerados superprotetores.
Um outro aspecto que causa também a superproteção é quando um dos cônjuges não confia na capacidade do outro de cuidar do filho. Então, por exemplo, se a mulher não confia no marido, ela vai e superprotege. Ou se o marido não confia na mulher, ele vai e superprotege. Então, essa falta de confiança na relação também pode levar à superproteção. Um outro aspecto interessante também, que é muito comum, onde a gente verifica a superproteção familiar, é quando os pais começam a apresentar dificuldades relacionadas à sexualidade, eles começam a convidar as crianças para dormirem na cama do casal, achando que a necessidade é dos filhos e, na verdade, a necessidade é deles, no sentido de manterem a própria distância. E aí começam a responsabilizar os filhos daquele novo tipo de comportamento, sem se darem conta e muito menos assumirem que a necessidade é muito mais para tampar o sol com a peneira de uma dificuldade sexual do que realmente da própria criança. Ainda no que se refere ao relacionamento marido e mulher, a superproteção acontece também quando ocorre a separação, né? Ou quando ocorre a perda de um dos cônjuges. Então, a falta de um desses elementos faz com que aquele que permanece no contato com as crianças assuma, não de uma forma normal, mas de uma forma superprotetora, a criação, a educação das crianças. Outro tipo de superproteção que não é menos comum é aquele fruto de uma rejeição. Às vezes a mãe rejeitou o filho, o pai rejeitou ou rejeitam a criança e de alguma maneira, para disfarçar a rejeição, tentam compensá-la com a superproteção. Mas esse tópico é tão importante que eu vou gravar um vídeo só para explicar para você o que realmente você pode fazer para reverter esse processo vivido por vocês. Para você também discriminar se você naquele momento deve agir com proteção ou se você está super protegendo, porque é muito importante você discriminar que tipo de atitude você está tendo. Você precisa prestar atenção no comportamento e na necessidade que a criança está manifestando naquele momento. Então vamos lá, algumas características das crianças que a gente tem que ficar de olho. Por exemplo, se a criança é uma criança que chora por tudo, ela não tem suporte nenhum para a frustração. Então, muitas vezes já virou um hábito dela de pedir ajuda, de pedir ajuda, de pedir ajuda. E de repente vocês entram nesse ciclo vicioso, ajudando, ajudando, ajudando. E aí a discriminação vai deixando de acontecer por parte da criança, porque ela nunca vai saber se realmente ela está precisando, e por parte dos pais, porque vocês também não vão saber que tipo de atitude tomar naquele instante. Uma outra atitude da criança que você também tem que ficar de olho é a sedução. Vocês já perceberam que tem crianças absolutamente sedutoras e se você não tomar cuidado, você faz por elas tudo que inclusive elas poderiam estar fazendo? Então, entre o cuidado e o descuido, gente, a linha é tênue e você precisa tomar muito cuidado. Por isso é importante verificar suas características de personalidade, sua história de vida e as características de personalidade da criança e também o seu histórico de vida, que de alguma maneira acabam caracterizando um ciclo vicioso de superproteção. E finalmente, para discriminar que tipo de atitude eu vou ter, eu preciso de 4 consciências, gente, e eu vou discriminá-la dos outros vídeos para vocês, mas só para deixar aqui o sabor de quero mais, existe a consciência racional. Eu tenho que agir racionalmente respondendo aquelas perguntas que eu fiz agora mesmo para vocês. Tenho que refletir sobre minhas emoções. Às vezes, para a criança, é apenas um desconforto, mas chega em mim como um grande sofrimento. Por exemplo, a criança cai de bicicleta, ela corta um pouquinho o joelho, porque ralou no asfalto. A criança começa a chorar.
Quando a mãe ou o pai, de alguma maneira, se depara com aquela criança, eles fazem um alarde. Nossa, meu filho, o que aconteceu? O que aconteceu? A criança começa a chorar, a criança começa a chorar. Então, aquilo que era um desconforto para ela, passa a ser um sofrimento, porque ela olha pelas atitudes dos pais, que de alguma maneira elas deveriam estar reagindo de forma diferente. Sem falar do aspecto sensorial. Às vezes a pessoa sente nela a própria dor. Eu me lembro de uma mãe, gente, eu nunca vou esquecer esse caso, que disse assim pra mim: você acredita que eu tirei meu filho da natação? Eu falei: foi, mas natação, o médico não disse que era muito importante? Ela disse assim: mas quando eu acordava de manhã, eu tinha frio. Eu fiquei assustada, eu falei: quem tinha frio? Ela falava: eu. Então, ela confundia a sensação física dela com a sensação física da criança. Olha, gente, que loucura! E também a mãe precisa rever os próprios comportamentos. A serviço do quê? De quem? Para que aquele tipo de comportamento? Gente, são 4 consciências: racional, emocional, sensorial e comportamental. Então, se vocês pais querem realmente criar filhos sadios e com autoestima, porque é interessante, né, nesses 44 anos na clínica, às vezes os pais chegam e falam assim: doutora, eu trouxe minha criança aqui, como se fosse um objeto para ser consertado, porque a senhora tem que desenvolver nela a autoestima. Como é que eu vou desenvolver numa criança de 10, 12, ou que seja 8 ou 15, né, anos, a autoestima, sendo que os pais não colaboraram em nenhum momento para que isso acontecesse? Então, como eu tenho muita esperança, e eu falo assim, gente, dizem que ela é a última que morre, mas como nós somos eternos, a esperança não vai morrer nunca. Eu acho que sempre há tempo, e num trabalho conjunto, a gente vai podendo reconfigurar toda essa estrutura vivencial da criança, do adolescente, por que não dizer da nossa estrutura emocional. Mas para isso é preciso ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e principalmente ouvir meus vídeos, porque eu tenho certeza que eles têm uma qualidade que podem e muito colaborar com o seu processo de autoconhecimento e o desenvolvimento de uma família mais saudável. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam, compartilhem, nunca deixem de acreditar que a gente sempre pode fazer diferente, que sempre pode existir um novo começo e com certeza um novo fim. Se você tiver vontade de me contar mais detalhadamente alguns aspectos da sua história familiar, mande um e-mail batepapovirginia@gmail.com, porque eu vou ter muito prazer em respondê-lo. Beijos grandes.